Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um material que chegou recentemente às bancas e livrarias, mas que na verdade ele é uma reedição com uma capa diferente. Por que não? Então vamos aproveitar e fazer um review duplo. Era para ser um review único, mas acabou que esse review vai servir para duas edições. Isso mesmo, para duas edições. O review original era Origens Secretas, os maiores vilões de Gotham, com essa capa fantástica aqui. Um material que saiu recentemente pela Panini, custando, se eu não me engano, R$ 22,90. Uma edição bem fininha, capa dura, papel couché, trazendo 96 páginas, se eu não me engano, 92 páginas de quadrinho, com grandes autores, grandes histórias aqui. Mas por que não? Esse material é quase igual a Neil Gaiman e Andy Kubert, Batman, O que Aconteceu ao Cavaleiro das Trevas, que também é um material muito bom, até porque é praticamente igual. Embora esse material aqui seja de 2013, portanto, não é tão fácil assim de se encontrar, mas eu sei que ainda é possível sim, talvez você encontrar isso daqui. Não sei se nesses sites, pode ser que pinte ali por acaso, e não é tão difícil também de encontrar isso aqui perdido por um sebo e tudo mais. Então, caso você tenha a oportunidade, eu vou ser sincero, dê preferência a esse material aqui. Se não, esse aqui já pode te satisfazer. Mas a gente vai entrar nos méritos desse aqui, que é o foco, e eu entro nos detalhes daquele ali daqui a pouco. Origens Secretas, os maiores vilões de Gotham, tem como objetivo trazer histórias que foram publicadas no fim dos anos 80 e uma publicada em 90 e pouco, 96, que não tem lá tanto a ver com origens dos vilões, ela foi meio enxertada aqui, que não são exatamente as origens. Embora eles remontem muitas vezes a aspectos da origem, da gênese do personagem, essa premissa dessa revista, como é um material pós-Crise nas Infinitas Terras, em que tudo estava se reformulando, existia essa necessidade de talvez recontar algumas coisas. E aí acabou caindo na mão de alguns grandes roteiristas, entre eles o Neil Gaiman, que assina boa parte dessa edição, em dar ali algumas informações a respeito do passado desse pessoal. Afinal de contas, eles tinham uma certa liberdade de escrever o que eles quisessem agora, né? Já que teve a crise, zerou tudo, eu estou falando com a manga torta aqui, então eles puderam trabalhar com essa certa liberdade, o que foi muito bom. Gerou uma revista que tem histórias diferenciadas. As histórias aqui, elas têm um clima bem diferente do que a gente está acostumado a ver normalmente nas revistas de super-herói, ou revistas que se prestem a esse tipo de proposta dentro do universo Marvel e DC, tá? Aqui ela tem uma premissa muito mais parecida com histórias do selo Vertigo, que tem uma ambientação diferente, um estilo de narrativa diferente e até uma arte diferente. Elas não estão muito no lugar comum de uma simples revista do Batman para contar uma história de um personagem X. Elas trazem realmente um ar diferenciado no roteiro e na arte. Também me lembra muito material publicado pela revista Heavy Metal. Tem assim um ar da revista Heavy Metal. Para quem estava acompanhando a revista Juiz Dredd Magazine e pôde acompanhar um pouco isso, aquelas histórias curtinhas de 5, 10 páginas, que são um formato diferente, mais dinâmico, que também tem uma pegada que muitas vezes parece um pouco com esse ar Vertigo, que é diferente de quadrinhos super-herói. E afinal de contas, boa parte dos desenhistas e roteiristas que trabalham nessa edição aqui são britânicos. E provavelmente, se não todos, que iniciaram suas carreiras na 2000 AD, que é a revista que aqui se chamou Juiz Dredd Magazine, que publicou não só Juiz Dredd, mas outros grandes personagens e iniciou a carreira de vários desses roteiristas e desenhistas britânicos. Então, a gente começa aqui com um grupo de produtores de televisão que quer fazer trabalhos sobre os vilões de Gotham. A história começa de maneira bem legal, com uma arte, como eu disse, vai esperando uma arte a lá Hellblazer Origens. Ele tem esse tipo de narrativa e de arte mesmo, tá? A gente já começa com roteiro de Neil Gaiman e arte de Mike Hoffman, mostrando como vai ser o trabalho desses roteiristas. Depois disso, a gente passa... É bem legal, tem uma sacada inicial muito boa, tá? Depois a gente passa para a história chamada A Bicada Mortal. Aqui a gente vai acompanhar um pouco da origem do Pinguim. É uma história muito boa, muito interessante, tem alguns pontos muito legais trabalhados nela. E
o legal é que a narrativa é feita através de um capanga do Pinguim que se predispõe a participar de um programa desses e dar uma entrevista ali sobre o que foi viver com o Pinguim e as motivações do Pinguim. É uma história bem interessante, com o roteiro do Alan Grant, que é um senhor roteirista, trabalhou no Globo por muito tempo, fez muito material legal para DC, e arte de Sam Kidd. Depois a gente vai Quando é uma Porta. Essa é a história do Charada, tá? Uma história também bem legal, bem diferenciada e que na verdade não é uma origem. É uma história assim, curtinha e muito diferente, muito confusa, para mostrar mesmo o que é a cabeça do Charada, como ele é um personagem enigmático e diferenciado. O que se faz hoje, o que se faz nos últimos anos com o Coringa, de criar essa enorme aura de mistério em volta dele, sobre a origem dele, sobre as motivações, parece muito com o que foi feito lá atrás pelo Neil Gaiman nessa história do Charada. Ele tem esse ar de... Porra, quem é esse cara? O que passa pela cabeça dele? Ele tá muito insano nessa revista e tá bem legal, tá? Temos depois disso, algumas pessoas gostam de ir à praia. Nessa história aqui, a gente vai acompanhar a origem e alguns detalhes da origem do Duas Caras. A ideia aqui, cara, foi bem interessante, foi trabalhar de uma maneira bem diferenciada e que serviu muito de inspiração para o filme Batman Cavaleiro das Trevas. O Christopher Nolan com certeza leu essa edição para se inspirar no roteiro. Os elementos são os mesmos, tem muita coisa em comum em transformar o Harvey Dent não como um mero vilão, mas sim como um cara que estava ali buscando a lei de uma maneira quase insana, e essa busca dele pela justiça acabou transformando ele num vilão diferenciado, mostrando que o Duas Caras poderia ser um personagem muito mais rico, muito mais interessante do que a gente vê ele sendo trabalhado nos quadrinhos nos últimos anos. E aquela versão horrível do filme lá do Tommy Lee Jones, que aquele negócio, meu Deus do céu. Então, é muito boa essa edição e mostra realmente um Duas Caras como que a gente viu no filme. Muito legal, o filme é 100% certo de que foi inspirado nessa história. Mais uma historinha curtinha e muito boa. Roteiro de Mark Verheiden e arte de Pat Broderick, muito boa. Como todas do nível dessa revista aqui, são todas bem legais. Depois a gente vai para Pavana. Essa talvez seja a história mais Monstro do Pântano, Hellblazer, mais nesse estilo mesmo. Também com o roteiro do Neil Gaiman e com a arte de Mark Buckingham. A gente tem a história da Era Venenosa, contada de uma maneira muito legal e muito diferenciada, tá? É uma história que tem uma aura completamente diferente do que você imagina. Ela mostra alguns aspectos que a gente realmente não conhece e mais uma vez cria um enorme ar de mistério para o personagem. Eu acho muito legal esses personagens, esses vilões, que a gente fica na dúvida a respeito da veracidade das informações da origem dele. E isso aqui também é feito de maneira muito legal. Para fechar, finalmente a gente tem Um Mundo em Preto e Branco. Neil Gaiman com um carinha chamado Simon Bisley, que eu gosto pra cacete, que é o grande desenhista do Lobo. Nessa história aqui, que inclusive tem um quadrinho que aparece o Lobo, a gente vai acompanhar não uma origem de personagem, mas uma participação do Batman e do Coringa como se uma história em quadrinho fosse na verdade uma série de televisão. Eles são atores contratados para aparecer na história em quadrinho, eles têm um bate-papo ali de bastidores e tudo mais, vão passar o roteiro. Não tem nada a ver com origem, não tem nada a ver com nada. Tem o nome Neil Gaiman, Simon Bisley, ajuda a encher a revista e ajuda a vender. Então se torna interessante. É uma história muito boa, muito original e muito com cara mesmo de 2000 AD, muito com cara daquelas choques futuristas, das histórias insanas que a gente tinha na 2000 AD. E tem até hoje, né? Então, a revista em si é muito legal, cara. Vale muito a pena, tem um material diferenciado, com uma arte muito boa e grandes roteiristas. Mas é aquilo que eu falei. Algumas histórias já foram publicadas, sim, nessa versão aqui. Então se você já tem essa, talvez seja uma boa você deixar passar, porque você já tem praticamente tudo aqui. Não sei que você seja como eu e muitos outros que queiram ter tudo, ou como eu no caso, que comprei sem antes, imbecilmente sem antes, parar para revisar o que era aquele material que estava sendo publicado.
Ah, eu vi a capa e, pô, maneiro, vou comprar essa parada. E comprei, acabei comprando coisa repetida. Mas faz parte. Aqui o grande diferencial dessa edição em relação à outra, ela traz as edições do Neil Gaiman todas, inclusive a historinha do Simon Bisley do Batman, traz a da Era Venenosa, traz essa partezinha inicial também. Mas aqui tem duas edições da revista mensal do Batman, publicadas em 2009. Batman número 686 e Detective Comics 853. Nessas duas histórias a gente vê o que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas, é a última história do Batman, meio que como o Alan Moore fez com a última história do Superman. É foda, cara. A participação do Alfred nessa história é fundamental e deixa ela num nível surrealista fantástico. É muito boa, muito boa. E deixa essa edição aqui mais interessante do que a outra, justamente pela história recente, por essa história mesmo, o que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas. Se tiver oportunidade, como eu tinha dito, compre essa daqui. Se você já tem, você pode dispensar outra. Caso você não tenha, pode ser legal investir essa daqui, por não ser um material tão fácil de ser encontrado, tá? Então é isso, cara. Espero que você tenha curtido, espero que tenha sido útil o programa. Não esqueça de deixar aí seus comentários, seu like, dá aquela comentadinha aí. E siga a gente, cara, pelas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, tem tudo isso aí do canal. Links aqui embaixo, vai lá, comente, compartilhe, curta, esse negócio todo aí, beleza? Então foi isso, aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.